Olá, pessoal. Esse vídeo pretende apresentar para vocês eh, sobre como desenvolver o projeto de software solicitado no projeto interdisciplinar 3 e 4 eh, de análise e desenvolvimento de sistemas, tá ok? Nessa unidade um, o material ele é completo. É um material extraído aí dos autores doutora Rosana Terezinha Vaccari Braga e o professor Dr. Paulo César Maziero, que eles são do ICMC da USP, tá certo? É, Nesse primeira unidade, ela vai trabalhar a questão, ele vai trazer, inclusive, toda a parte de teoria para desenvolvimento de projetos orientados a objetos. Vai falar, ou seja, que é utilizado tanto com Java, C Sharp, VBNet, nós temos aí o próprio Hub, o Python e o Hub em Rails, que utilizam aí a possibilidade de desenvolver programas orientados a objetos. É importante lembrar que os programas baseados aí em orientação a objeto, principalmente o Java, ele vai voltar com força total, principalmente pelo que eles chamam de programação de computação na borda, ou seja, quando os terminais, nossos terminais de celulares começarem a processar aí as inteligências artificiais. Então, isso é extremamente importante a linguagem Java por causa da tipagem dela. Como ela tem uma forma de tipagem definida, né, diferente do Python, ela efetivamente ela permite que os recursos que sejam utilizados pelos celulares, inclusive celulares que vão ter as famosas NPUs, né, que são os processadores, os núcleos de processadores neurais, de redes neurais, que eles fazem cálculos matemáticos, etc. Então, com essas características das linguagens orientadas a objetos, em especial para o Java, pessoal, eu tenho, nas minhas pesquisas, entendido que ela vai voltar com tudo. Então, esse material primeiro traz aqui a orientação para vocês sobre um projeto desenvolvido em orientação a objeto, foi desenvolvido aí o ML, que é a linguagem, né, não definida para modelagem de dados, ou seja, o ML é Undefined Modeled Language, que é a linguagem de modelagem não definida, tá certo? É, e aí nós vamos ter aí diagramas de estados, diagramas de classe, diagramas de objeto, diagramas de processo, diagramas de módulo, como vocês podem ver, diagramas de casos de uso, né? Subsistemas e pacotes, diagramas de classes, diagramas de estados, né? E assim vai. O que vai nos interessar são uma parte só desses diagramas que serão solicitados, entre eles os diagramas de casos de uso, o diagramas de classe, nós vamos usar também o diagrama de sequência, que ele não foi mencionado aqui nessa imagem, tá certo? E entre outros aí que serão solicitados, tá? Então, a partir dessa página 5 até mais para baixo, ele vai fazer uma revisão sobre a orientação ao objeto, falando aí da herança, né, do encapsulamento, vai falar sobre a questão dos modelos de processo. Aí, a partir desse ponto aqui, na página 8 ele vai falar sobre os modelos de desenvolvimento de software, tá? E sobre o processo unificado, o PU, que é o que nós vamos utilizar. Atualmente, a maioria dos desenvolvimentos de software são desenvolvidos nas metodologias ágeis, e não tenha dúvida que eles vão continuar sendo muito úteis, mas aprender o processo unificado, principalmente para quem for desenvolver sistemas aí de computação em borda, que efetivamente, inclusive, é um dos interesses que eu tenho me aprofundado nos meus estudos, vão utilizar aí o processo unificado, tá certo? É um conhecimento necessário que ele vem antes. Então, no processo unificado, a gente fala de casos de uso. Aí depois nós vamos ver que nas metodologias ativas, nós vamos falar do que? Dos casos de uso, depois nós vamos falar dos
Agora não fugiu, mas eu vou lembrar, eu falo para vocês mais para frente aí. E aí, dentro dos modelos de processo de software, nós temos aí os modelos em cascata, modelo de prototipagem, modelo evolucionário, desenvolvimento baseado em componentes e modelos de métodos formais. São exemplos de modelos. O modelo em cascata foi um dos mais utilizados desde o início do século passado e continuou sendo utilizado até mais ou menos 2010 desse ano, 2015, ainda existem muitos projetos que trabalham em cascata. E também nas minhas pesquisas já existe uma integração entre o modelo cascata e as metodologias, as novas metodologias aí ágeis, que trabalhando juntos, tá? Porque o modelo em cascata ele tinha aí vários benefícios aí em termos da qualidade do projeto que era desenvolvido. Então, é importante que a gente tenha conhecimento desse processo evolutivo do desenvolvimento de software para a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, tá certo? É, Aqui ele vai trabalhar, ele vai mostrar mais detalhes com relação ao modelo em cascata, vai falar sobre o modelo de prototipagem, que também ele é baseado aí, é um modelo muito utilizado, o modelo incremental, da qual o processo unificado também ele é uma variação do modelo incremental, e aqui finalmente ele vai falar do processo unificado, como vocês podem observar, tá? A partir deste ponto aqui nós vamos entender que inclusive existe aí softwares para desenvolvimento, né? Para desenvolvimento da UML utilizando o processo unificado que chama-se Rational Unified Process, né? E esse Rational aí foi adquirido pela IBM, existe o software chamado Rational e ele é uma ferramenta case, inclusive, que você desenvolvendo toda a parte de estruturação dos modelos através dos gráficos aqui, ele gera boa parte do código para a gente, para você ter uma ideia. Ele cria todas as classes, a parte de integração, nossa, uma senhora ferramenta para desenvolvimento aí que ele não só dá qualidade, mas como dá agilidade para o desenvolvimento de projetos de software. E aí, na sequência, nós vamos entender aí a questão dos requisitos funcionais, né, que são inicialmente nos nossos projetos, aí a gente pede que vocês façam um levantamento dos requisitos que serão utilizados nos projetos a serem entregues no projeto interdisciplinar da Focus, né, dos cursos, e vamos trazer também aqui é, noções sobre as fases, né, do PU, que é as fases, quais são as fases? A fase de concepção, a fase de elaboração, a fase de construção, fase de transição, certo? Então a gente tem esse diagrama aqui que mostra as fases, olha aqui, ó, fase de concepção, elaboração, construção e transição com o respectivo tempo que seria necessário para cada uma das fases. Então a gente vê que a fase de concepção ela é uma fase mais objetiva, ela é no início, né? Porém, ela é mais rápida. Depois vem aí a elaboração, a construção propriamente dito é o código, quando a gente faz o código, os testes, né? E a parte de transição é quando a gente implementa, coloca lá o software para funcionar. E como vocês podem ver, as fases mais demoradas aí a fase de construção e elaboração e também a transição. Dentro das disciplinas de PU, a gente vê que esse gráfico agora mostra para a gente uma correlação entre as fases e as disciplinas, ou seja, aqui nós temos as fases, né, que traz aqui a concepção, elaboração, construção e transição, e aqui são as disciplinas. Quais são elas, as disciplinas? Então, modelar um negócio é a primeira disciplina, montar os requisitos é a segunda disciplina, o projeto propriamente dito, onde a gente vai utilizar aí a modelagem de negócio e o levantamento de requisitos para organizar e desenvolver o projeto. A implementação é o código propriamente dito que a gente vai fazer quando a gente põe lá o hands-on, vai desenvolver o código. E a fase de testes, tá certo? São as disciplinas. Então, como você pode ver, a modelagem no começo ele vem aqui nessa fase inicial, levantamento de requisitos ele tem uma grande presença na fase inicial, depois ele vai diminuindo. Mesmo assim, à medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, é necessário voltar e rever os requisitos muitas vezes. Por isso que esses gráficos mantêm essa estrutura aqui. E a parte de implementação, quando o projeto já está bem adiantado, veja que ele começa de forma devagar, e quando o projeto já está
numa fase bem definida, é que nossa fase de implementação vai estar em alta, tá certo? E a fase de testes é que ela praticamente ela vai desde o início do projeto, só que existem os testes de finais, de integração de todo o sistema, que acontecem de forma mais intensa aqui quando o nosso sistema já está bem adiantado, tá certo? É isso que é importante vocês guardarem sobre essa questão do processo unificado. Nós temos ainda os artefatos. Quais são os artefatos? São os documentos, justamente os diagramas que nós vamos produzir. Então, entre os artefatos que nós temos aí, nós temos o modelo conceitual, que vai ter um dos documentos aqui que a gente vai falar só sobre o modelo, a fase de concepção. Como dentro da fase de requisitos, ó, nós temos aí o diagrama de casos de uso, diagrama de olha aí, o diagrama de casos de uso textuais, né? O diagrama de sequência, e são esses que nós vamos utilizar no nosso projeto, tá certo? E posteriormente, na fase de projeto, o diagrama de classe, né? E de colaboração, que seriam aí talvez os diagramas que vão interessar para o desenvolvimento do nosso projeto, tá certo? Dessa forma, nós já trabalhamos aqui esse primeiro material. Dentro do segundo material, que a gente vai trazer dentro da fase de concepção, como vocês podem observar, né? Nós temos aí a disciplina de requisitos. Então, olha, veja só, ele mostra qual é a fase, né? A disciplina que nós estamos trabalhando, nós vamos entender aí quem são os casos de uso, diagramas de casos de uso e planejamento de interações. Então, esse segundo material efetivamente já é cobrado na segunda etapa do nosso projeto, onde a gente vai, a partir do documento de requisitos que nós mesmos levantamos sobre o sistema que vai ser entregue, nós vamos ter que montar aí os casos de uso, né? E aqui nós vamos compreender que os casos de uso ele é composto pela identificação de atores, tá certo? Os atores eles vão receber aqui vão utilizar. Então, para a gente identificar os atores, a gente vai partir dos requisitos, né? Então, os requisitos normalmente eles são montados no formato R1, R2, R3, e aí um determinado caso de uso ele pode usar inclusive um ou mais requisitos, como vocês podem observar aqui, tá certo? E aí nós vamos identificar então a relação entre os requisitos e os casos de uso, e esse material da unidade 2 traz justamente essa orientação para que vocês possam desenvolver o projeto de vocês. O diagrama de casos de uso em UML, ele utiliza aqui como notação o leitor, que é o que eles chamam de homem palito. Esse bonequinho aqui é chamado de homem palito, que vai identificar quem são efetivamente os atores. Então, eu costumo citar para os nossos alunos, para os meus alunos, que se a gente estiver fazendo um aplicativo de mobilidade, os atores, quem serão os atores? Vai ser o passageiro, vai ser o motorista, entre outros, né? Então, assim, para facilitar, se a gente estiver desenvolvendo um aplicativo de delivery, nós vamos ter lá o consumidor como um determinado ator, o outro ator vai ser o próprio restaurante, vai ser ali a empresa que está fornecendo o alimento, e um terceiro ator vai ser o entregador, tá certo? São exemplos aí de atores que nós vamos encontrar nos nossos projetos. E os casos de uso, eles têm essas duas notações, que ele usa uma elipse, que nós podemos colocar internamente na elipse o nome do caso de uso, dessa forma, sempre usando essa forma no infinitivo, olha, emprestar livro, né? Ou essa outra notação aqui do nome fora da elipse, tá? Depende aí de qual vai ser o case que nós vamos utilizar. E aqui tem um exemplo ó, de um diagrama de caso de uso simples para o uso de uma biblioteca, um diagrama parcial. Então, olha só, quais os atores que nós identificamos? O leitor é o primeiro ator, o atendente de uma biblioteca e a própria bibliotecária, o atendente, ou seja, o emprestar livros. Né? Hoje em dia nós utilizamos bibliotecas virtuais, mas para quem frequentar uma biblioteca física, uma biblioteca vai encontrar ainda um atendente, ele vai se dirigir, vai selecionar, né, vai ter lá um caso de uso para emprestar livro, para devolver livro, né? A bibliotecária vai trabalhar aqui na inclusão de novos livros que sejam adquiridos pela biblioteca, a compra dos livros propriamente, e o leitor aqui tem ainda aí terminais que ele pode consultar o acervo,
da biblioteca. É um exemplo simples de como a gente estrutura um diagrama de caso de uso, tá certo? Então, além do diagrama de caso de uso, nós temos o famoso caso de uso textual. E o caso de uso textual, ele é extremamente importante. É esse modelo aqui que vocês devem utilizar no projeto que vocês vão entregar, né, que traga o caso de uso emprestar livro, o ator principal, atendente, interessados e interesses, né? Então, sempre lembrando, olha, qual vai ser o ator principal, né? Identificar quem é o ator principal, interessados e interesses, descritos dessa forma como está aqui, pré-condições, né? Ou seja, ó, o atendente é identificado e autenticado, né? Casos de sucesso, garantia de sucesso ou pós-condições, ou seja, depois que já aconteceu toda a tramitação do sistema, o que, que vai acontecer, né? Então, os dados do novo empréstimo são armazenados nos sistemas e os livros emprestados possuem status de emprestados. Está dizendo aqui, se correu tudo bem, no final é isso que deve acontecer. E o cenário principal de sucesso, né? Então, ou seja, se chegar lá e correr tudo bem, não tiver nenhum problema, esse é o cenário aqui, com esses 10 passos aqui que vão ser atendidos. E fluxos alternativos é justamente se acontecer alguma coisa que não permita seguir o cenário de sucesso principal. Então, no caso fluxo alternativo, a qualquer momento pode ser cancelado, o atendente faz a busca e encontra alguma formação, enfim, são os contratempos aí, aquilo que vai impedir que o fluxo, o cenário de sucesso principal ocorra, tá certo? Então, esse vai ser justamente o caso de uso textual que será utilizado. Ele tem outros dois exemplos aqui, que é um caso de uso resumido, que nós não vamos utilizar no nosso projeto, e nós temos aqui um caso de uso que incorpora inclusive as telas, que é o mais completo que tem, né? Versão concreta. Não é necessário fazer esse modelo aqui, tá certo? Dando prosseguimento, na unidade 3 do projeto de software, nós vamos trabalhar aí a fase de elaboração, tá certo? Olha aqui a fase de elaboração e a disciplina de requisitos, nós vamos aprender o modelo conceitual. Acredite se quiser, mas esse modelo conceitual é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, tá? Então, ele aqui esse material vai esclarecer para vocês direitinho como é que a gente faz para identificar o modelo conceitual, ou seja, o primeiro passo a gente tem que fazer o quê? Obter lá dos nossos requisitos, do material que a gente desenvolveu, né, dos casos de usos, etc., todos os substantivos. Então, porque os substantivos serão aí possíveis conceitos a serem utilizados no nosso sistema, tá certo? O passo 2 ele traz aqui, nós vamos ter que aí considerar e analisar cada substantivo de forma isoladamente para ver se ele é efetivamente se ele está relacionado aí a um conceito ou não, né? O passo 3 aí nós vamos isolar os verbos, né, que podem ser transformados em substantivos. Alguns verbos facilmente são transformados em substantivos e neste caso eles podem também estar relacionados a conceitos, tá certo? O passo 4 aí, para cada candidato nós vamos fazer um refinamento dos conceitos para ver aqueles que são efetivamente necessários. E aí, posteriormente, nós vamos identificar alguns atributos principais. Não são todos os atributos. Todos os atributos nós vamos depois, posteriormente, quando a gente for na fase lá de projeto, já definir o diagrama de casos, de classes, é que nós vamos especificar todos os atributos de cada classe. Aqui, os conceitos provavelmente vão se tornar classes, mas inicialmente nós vamos trabalhar com a ideia de conceitos, como vocês estão entendendo aqui. Então, aqui está um exemplo de conceitos: nós temos o conceito leitor, o conceito livro, o conceito empréstimo e possíveis atributos que eles vão manter, tá certo? Então, nesse material ainda ele vai mostrar algo muito importante para esse diagrama de conceitos, que são as associações,
como que vocês vão identificar as associações? Então, existem aí as regras como um conceito fisicamente ou logicamente parte de outro, por exemplo, ó, um livro que está fisicamente armazenado, o estante, o item de empréstimo. A regra 2 aí fala que um conceito serve para descrever ou qualificar outro conceito. A regra 3, o conceito é responsável por registrar ou manter informações sobre o outro. E verbos sublinhados em caso de uso podem indicar associações de conceitos. Então, aqui nós vamos interpretar as representações de como é que são essa questão das regras de associação. Nós temos aqui o conceito atendente, o conceito leitor. Lembre-se que posteriormente pode ser que eles venham se tornar ou não classes, mas neste momento eles são tratados como conceitos e existe entre eles uma relação, uma associação de registro, ou seja, o atendente a gente pode ler desta maneira. O atendente o quê? Ele registra o leitor, sendo que um atendente ele pode registrar ou nenhum, se nenhum leitor aparecer na biblioteca no determinado dia, ele não vai atender ninguém, mas ele pode atender aí um ou muitos, né? Pode ser que essa biblioteca seja uma biblioteca que atrai a atenção de muitas pessoas e vão lá centenas de pessoas, ou seja, esse atendente vai estar registrando aí as centenas de atendentes que que estão visitando a biblioteca. Outra forma de registrar, veja só, é fazer a leitura no sentido contrário. O leitor é registrado por, tá? Neste caso, quando a gente faz essa leitura, o atendente registra o leitor. Quando a gente inverte veja que a gente utiliza uma seta. Então, o leitor é registrado por, ou seja, nós partimos aí de um simples substantivo para uma frase, praticamente, para conseguir explicar a relação que existe, a regra de associação entre leitor e atendente. Mas é possível utilizar desta forma também, tá certo? Eu prefiro particularmente a primeira, acho mais simples de identificar e a anotação mais clara. Mas esta anotação está mais do que correta, tá certo, pessoal? Então, existe ainda associações de multiplicidade, né? Ou seja, que é justamente a quantidade. Lembra que a gente falou, olha, quando a gente coloca asteriscos, a gente quer dizer, ó, zero muitos, quando dois pontos asteriscos é um ou mais, dois pontos 40, 1 a 40, a gente está especificando um número máximo, 5 a gente está determinando um número específico, 3, 5 e 8 são exatamente os casos 3, 5 e 8. São formas aqui que a gente determina aí justamente a multiplicidade da associação entre os conceitos, tá? Existe uma associação reflexiva, assim como acontece aí em outras linguagens, né? Na parte de banco de dados, nós temos também na programação Java e tudo, e diversos conceitos dentro da desenvolvimento de projetos de softwares, né? A associação reflexiva, ou seja, uma pessoa, por exemplo, o pai, ele tem filhos, né? Então, olha lá, é pai de, ou seja, o pai, né, de um filho ou o filho é pai de, ou seja, pai é pai de um filho ou muitos filhos, né? Nós temos essa relação aí. Existe também outros tipos de tipos associativos, né? Como a gente está vendo aqui neste caso. É, e esse material vocês devem estudar. Eu vou deixar meu contato. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo para uma explicação, para tirar as dúvidas de vocês. O tipo associativo ou de associações, nós temos aqui, como, por exemplo, uma empresa. Né? Uma empresa, a relação entre emprego, empresa e pessoa, ou seja, a empresa ela cria empregos, as pessoas são empregadas, ou seja, uma pessoa possui um emprego, né? E o empregador oferece um emprego. Então, essa é a relação. Uma empresa pode oferecer um ou muitos empregos, e uma pessoa, um emprego pode ter um ou muitos funcionários, né? Se a gente tem lá uma obra, por exemplo, a gente vai ter vários pedreiros lá trabalhando na obra, certo, pessoal? É um exemplo assim direto. Além disso, nós temos ainda a questão da herança, que pode acontecer aí nas associações,
e ele traz esse exemplo aqui de um forno, ele pode ser ou de micro-ondas, gás, elétrico, a lenha. Se for de micro-ondas, ele pode ser analógico digital, se for a gás, pode ter acendimento elétrico ou não. É simplesmente para acendimento com fósforos, é para vocês entenderem. E a notação é esse triângulo aqui quando a gente fala em herança, tá certo, pessoal? Essa é a notação que é utilizada. E quando a gente fala em agregação, essa associação de agregação também é bem interessante. É, essa associação também é bem interessante e ele dá uma ideia da composição. Então, o fogão ele é composto por tampa, estufa, forno, queimador, botão, painel de controle. Se eu colocar aqui como conceito como sendo um carro, a gente pode dizer que o carro tem o quê? Tem portas, tem rodas, né? Tem direção, tem motor, tem vários outros elementos aí que funcionam, agregam aí o veículo, né? Então, olha, um automóvel possui quatro rodas. Neste caso aqui, a gente precisa especificar a quantidade que existe na relação de agregação, tá certo? Então, dessa forma nós vimos aqui, e aqui nós temos um exemplo final, tá? De como fica no final um diagrama de conceito para esses exemplos da biblioteca. Então, nós temos aqui, olha, o atendente, que é um conceito que ele tem uma relação de registra, olha aqui, o nosso leitor, um atendente, tá vendo? Vai registrar muitos leitores, né? O leitor vai fazer uma reserva, ele vai fazer aqui uma devolução, né? Quando a gente faz o empréstimo, é criada uma linha do tempo com data prevista para devolução, a data real da entrega. Eles vão pegar, quando ele fala de cópia do livro aqui, pessoal, ele está se referindo a exemplar. Normalmente, as bibliotecas elas possuem vários exemplares do mesmo título, né? Então, a pessoa quando vai fazer o empréstimo, ele está fazendo o empréstimo de um exemplar. Então, vejam só quantos conceitos foram identificados para esse projeto de biblioteca. Temos aqui a reserva, a linha do tempo do empréstimo, o livro propriamente dito. Então, nós temos aqui um conceito que é o livro e a cópia do livro, porque o conceito do livro traz os dados do livro, o nome do autor, o ISBN, editora, etc, etc. E cada cópia vão ter as mesmas informações do livro, porém vão ter lá um registro dentro da biblioteca, tornando o exemplar único, tá certo? E nós temos aqui a bibliotecária que está registrando os livros e etc, tá certo? Assim a gente encerra esse material 3. Vamos aqui para o nosso livro 4, que ele vai trazer a elaboração na fase de elaboração. Nós vamos aprender aí a disciplina de requisitos, modelos de classe, né, de projeto. É o diagrama de classe propriamente dito, que nós vamos partir ali, né, da questão. Olha, veja só, nós vamos trabalhar a questão das visibilidades entre as classes, tá? Visibilidade por atributo. Então, nós temos aí a visibilidade por atributo, é quando uma outra classe vai conseguir enxergar essa classe através de seus atributos, tá? É uma das formas de visibilidade. Existe ainda a visibilidade por parâmetro, ou seja, uma classe consegue estar associada, obter informações de outra classe por parâmetros, tá certo? E nós temos a visibilidade localmente declarada também, como um outro modelo de visibilidade. E aqui esse material vai trazer para vocês exatamente como nós vamos desenvolver o diagrama de classes, trabalhando com a questão da visibilidade global ou local, né? E veja bem, essas associações elas já foram de uma ser parcialmente definidas lá atrás, né? No nosso modelo conceitual. E aí por isso que a gente vai extrair do modelo conceitual. Muitas vezes o modelo conceitual ele utiliza o mesmo diagrama que a gente utiliza para fazer o diagrama de classes, tá? Só que mais incompleto. O diagrama de classes aí vai estar no modelo, no momento mais maduro do projeto, e aí ele vai estar bem completinho, tá certo? Como identificar aí as classes e atributos de diagrama de projeto, né? E aqui mais uma vez a gente vai extrair lá do nosso conceito quais serão as classes, como identificar as associações, como identificar
Aí o modelo conceitual versus o diagrama de classes, ele está explicando a diferença entre eles, como identificar as classes ou atributos de um diagrama de classes, né? Todas as orientações para essa estão nesse material que vocês devem consumir, devem ler, tá? Identificar herança, agregação, se houver, né? Identificar métodos que serão inseridos no diagrama de classe. Então, aqui a gente vai ver que o nosso diagrama de classe, mais para baixo, aqui ó, os métodos incluídos no diagrama de classe, nós vamos chegar para lá, identificação de métodos, dependências entre as classes, tá certo? Então, no final, nós vamos chegar a esse modelo aqui, olha, onde uma classe, ali vocês viram que o conceito ele possuía apenas o nome do conceito e alguns atributos. Aqui já na classe, obrigatoriamente, além de ter o nome da classe deixa de ser conceito e passa a ser o nome de classe, todos os atributos que ele vai utilizar e também todos os métodos, tá certo? Por isso que o modelo de classe ele é mais completo, mas veja só que as associações são as mesmas que foram definidas lá no diagrama de conceitos. Por isso que é uma parte incremental, a gente vai desenvolvendo e a cada etapa nós vamos aumentando a complexidade do projeto, tá certo? Mais detalhes sobre a anotação de diagramas de classes, eles têm, olha aqui, ó, um exemplo de uma classe com vários atributos aqui, vários métodos, né? Olha lá, o método abstrato, método público, privado, método protegido, né? Ele está falando aqui sobre a visibilidade, né, dos métodos que estão sendo desenvolvidos. E assim a gente encerra esse material 4. E aqui vamos para o último material, que é justamente a fase de elaboração, diagrama de colaboração, que no nosso caso pode ser o diagrama de colaboração ou de sequência também, tá bom, pessoal? E aí nós temos aqui a visão geral da notação do diagrama de sequência, tá vendo? Diagrama de interação ou de sequência, que esse aqui eu acho mais fácil, que vocês podem trabalhar, que ele coloque as classes, as relações, a troca de mensagens, né? Que vai ser lá ou por atributo ou por parâmetro, de que forma que essas classes vão interagir entre elas, tá certo? Então, esse material aqui traz todos os detalhes para desenvolvimento de um diagrama de sequência ou mesmo de é, é, um diagrama de colaboração, né? E ele vai especificar a ordem com que as mensagens são trocadas, tá vendo? Então a primeira mensagem está aqui, olha, ele está dizendo que ele vai pegar aqui o novo, criar um método e quais são os parâmetros que estão sendo passados aqui, né? Os parâmetros, os atributos que estão sendo passados aqui nesta mensagem. Então a mensagem 1, a mensagem 2, a mensagem 3, tá certo, pessoal? Variáveis de retorno, quando houverem, né? Nós vamos ter aí as variáveis de retorno, né? Execução condicional da mensagem também é uma situação que pode acontecer. Uma execução condicional, olha lá, é uma mensagem que, em função do que aconteceu, nós podemos mandar para uma classe 1 ou para uma classe 3, né? É isso que a gente vai ter. A repetição é o famoso looping, né? Então, ou seja, nós vamos repetir aqui um procedimento da classe 1 para a classe 2 durante e para 1 a 100 vezes. Para quem já programou, isso é o famoso for, né, pessoal? É o para, né? E de 1 a 100, né? Ou então o enquanto também, né? Para cada registro, faça aí uma mensagem 1. Nós temos ainda a mensagem da coleção de objetos, a mensagem de coleção de objetos, né? Então, aqui vocês vão identificar, veja só, quando nós temos uma coleção, a linha de empréstimo. Empréstimos vão ter muitas linhas de empréstimos, então eles formam o quê? Uma coleção, né? Aqui os títulos emprestados também vão formar outra coleção. Então, quando a gente tem essa anotação aqui, a gente quer dizer que nós estamos trabalhando com coleções, tá certo? Mensagem para o próprio objeto, assim como a gente viu mais tempo lá, a mensagem reflexiva, né? Nós temos uma mensagem que pode ser mandada para o mesmo objeto, e a diferença entre classes e instâncias, que a gente importante lembrar quando a gente fala em programação orientada a objeto, a classe é como um modelo. Né? E esse modelo, uma vez que a gente cria uma instância, ou seja, a classe ele vai ter lá
nome do cliente, CNPJ do cliente, etc. E a instância não, vai trazer o nome do cliente. Cliente é a vendinha da esquina, CNPJ 444455 1000 ao contrário, 55. E assim vai, o endereço é rua tal, número X, né? E a instância nomeada. Então, a diferença entre instância é aquele objeto que deixou de ser uma classe e passa a ser um objeto que contém informações, contém dados relativos e se torna por isso um objeto, e a classe ela é simplesmente aquela forma, né, que nós utilizamos para criar os objetos, tá certo? Então, atributos de responsabilidades, os tipos de responsabilidades aí que vão acontecer também, problemas causados pela distribuição de responsabilidade, se ela é uma distribuição muito ruim, que um determinado objeto tem toda a responsabilidade, ou seja, a biblioteca faz tudo sozinha. Isso aqui está errado. Tá? Ou seja, vai ter uma sobrecarga sobre a biblioteca, porque ó, ela passa a mensagem 1, a mensagem 2, depois a mensagem 3, volta na mensagem 4, passa a mensagem 5 e a mensagem 6. Todas saem aqui da biblioteca, ou seja, é com certeza uma situação que vai dar problema, é um sistema que não vai funcionar a contento, tá certo? Então, esse vídeo eu estou encerrando a gravação dele agora e teve por objetivo trazer para vocês uma muito assim um sumário muito grande desse material que vai orientá-los no desenvolvimento das fases aí do desenvolvimento do projeto interdisciplinar. E se houver dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá ok, pessoal? A gente se vê num próximo vídeo.